a Bíblia vai dizer que os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. E o pai de Davi, Jessé, ele chama Davi e diz: Davi, vai até o campo de batalha levar suprimentos, alimentos para os seus irmãos. E ele pega o alforje e enche. E ele vai com o alforje cheio para o campo de batalha, ver como seus irmãos estavam e levar alimentos para eles. Chegando lá, Davi dá de cara com um gigante, afrontando ali não só seus irmãos, mas o povo de Israel também. O inimigo tentando de todas as maneiras envergonhar aquele povo, dizendo: não tem homem aqui para lutar comigo, colocando eles como ninguém, como alguém que já estava derrotado. O inimigo já estava cantando vitória antes da hora. Davi viu aquilo e não gostou. Davi era apenas um menino pequeno que foi mandado ali somente para ver como os irmãos estavam e levar suprimento para eles. Agora o interessante é que Davi, ele chega ali cheio. Ele não chega com o forje vazio, ele chega ali com o forje cheio, porque ele foi ali para servir. Davi já estava acostumado a servir. Davi servia no campo, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, e Davi servia a Deus. E Davi foi ali para servir os seus irmãos. Ele estava numa posição de servir, de aquele que serve, de aquele que acolhe, de aquele que é acostumado a batalhar, guerrear. Só que o que ninguém sabia era que aquele pequeno menino, ele cuidava das ovelhas do próprio pai. E a Bíblia vai dizer que no pasto, Davi, ele teve alguns impedimentos. Algum inimigo se levantou algumas vezes. E Davi venceu batalhas ali no silêncio que ninguém viu. Diz que chegou um urso para tentar pegar, matar as ovelhas do seu pai. E Davi, ele lutou com o urso para defender as ovelhas do pai. E ele matou o inimigo. Ele matou o urso. Porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E foi isso que Davi fez ao defender as ovelhas do teu pai. Davi, em todo esse período lá no campo, quando ninguém via, ele cuidando tão bem das ovelhas do pai, com tanto amor, com tanto zelo e proteção, veio também um leão tentar matar as ovelhas do pai. E Davi, Deus arriscou sua vida para defender as ovelhas e matou o leão. Esse menino já era acostumado a lidar com adversidades. Ele já era acostumado a encarar o inimigo. Ele já era acostumado a fazer de tudo para defender as ovelhas. Então, por que ele não defenderia a nação? Por que ele não defenderia aquele povo? Por que ele ia deixar aquele povo sendo humilhado ali pelo adversário? Aquele menino logo ali viu aquela aflição e o inimigo já cantando vitória ali, e ele fala: quem é esse circunciso para afrontar um Deus vivo? Ele está afrontando o nosso Deus. Isso é inadmissível. Que o inimigo abre a boca para afrontar o nosso Deus. E Davi toma uma decisão ali. E ele diz: eu vou vencer você. Porque até então o inimigo dizia: não tem homem aqui para lutar comigo. Ele disse: eu vou lutar com você. Você vem a mim com espada, com escudo. Você vem a mim para ferir. Você vem em mim com espada. Mas eu vou contra você em oração. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com espada, porque você já está acostumado a derramar sangue no campo de batalha, atacar. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece é que Davi, ele abaixa, ele desce e se prepara. Porque se preparar para derrotar o inimigo, para vencer o mentiroso, o caluniador, o afrontador, tem que descer. E Davi, ele desce. E no que Davi desce, ele põe a cara no pó. Quando Davi põe a cara no pó, ele levanta, e ele levanta com as pedrinhas. Aquelas pedras ali estavam ungidas pelo Senhor dos Exércitos. E agora Davi arremessa as pedras sobre o gigante. Mas quem matou o gigante não foi as pedras. Era a unção de Deus que estava na vida de Davi. Davi derrota aquele gigante cai por terra. O afrontador já caiu por terra. O caluniador, o mentiroso, já caiu por terra. Já caiu por terra. E Davi venceu em nome do Senhor dos Exércitos.
Porque Davi, ele era acostumado a dar vida pelas ovelhas. Ele era acostumado a defender, a lutar. E ele lutou em nome do Senhor e ele venceu. Se você lutar em oração, com as armas certas, Deus vai estar com você. E não há Golias, não há gigante, não há tamanho de gigante que ele não possa derrubar. Se ele está na tua vida, se ele está no controle, se você fez como Davi, primeiro desceu, primeiro foi revestir, primeiro foi humilhar para aquele que é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador, para depois subir. Ele desce para depois subir. Quando ele sobe tão cheio da unção, que ele derrubou um gigante que afrontava o exército todo de Israel. O homem estava tão cheio de si que ele afrontava todo um exército, mas apenas um menino cheio da unção. É melhor ser cheio da unção, do poder da presença de Deus. Aquele que desce, que vive em comunhão, com intimidade com Deus, tenha certeza que ele não teme ao inimigo, que ele não tem medo da afronta, ele não tem medo da adversidade, da dificuldade, ele não tem medo ele não tem medo de porta fechada, ele não tem medo de enfermidade, ele não tem medo de não na cara, ele não tem medo do que possa lhe fazer o mal. Porque Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é com esta palavra que eu venho aqui profetizar na tua vida, que o Senhor é o meu e o teu pastor e nada vai te faltar. Faça como Davi, desça em oração. E quando subir, suba cheio da graça, da unção, do poder de Deus. Porque não há gigante que você não possa derrubar, não há barreira que você não possa vencer. O segredo de Deus para nós nessa tarde é descer, desça em oração, para subir e enfrentar aquele gigante. Davi precisou descer primeiro. Ele desce, pega as pedrinhas e sobe. Davi subiu cheio da unção de Deus de uma forma que ele mirou a pedra e o gigante caiu por terra. Se eu e você descer mais em oração, se nós em vez de ir discutir, bater boca com o gigante, Davi não bateu boca, Davi não discutiu, Davi não reagiu às afrontas do gigante, mas ele desce no silêncio e ele pega as pedras e sobe. Ei, começa a descer no silêncio, começa a descer, botar o rosto no pó e orar no silêncio. E quando você subir, você vai subir pronto para derrotar qualquer gigante, qualquer adversidade, qualquer luta. Você vai estar tão cheio que a porta que está fechada na tua frente não vai resistir, ela vai se abrir pelo poder de Deus. E você vai passar por ela cantando o hino da vitória, dando glória, aleluia, glorificando, exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso para mudar a história. Se você está entendendo o que Deus falou até aqui, o direcionamento que Deus está te dando para alcançar o impossível da parte de Deus, porque aquilo que é possível, vai e faça você mesmo, mas aquilo que você fala, isso para mim é impossível, ei, é esse que Deus vai fazer, é esse que Deus vai entrar com providência e vai mudar a história. Se você está entendendo esta palavra, esse direcionamento, já deixa a tua curtida aí, já deixa também nos comentários, já compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque mais vidas serão alcançadas, receberão um direcionamento de Deus através desse vídeo e serão abundantemente abençoadas pela graça do Todo-Poderoso Deus. Deus é fiel para mudar a história e Ele vai mudar a nossa história, o nosso quadro, a nossa situação. Então a ordem de Deus para nós nessa tarde é desça como Davi desceu. Lute como Davi lutou, com as armas certas, com as armas espirituais, as armas da oração. Se reviste de unção, de poder, de autoridade. Davi desceu, pegou as pedras, mas ele subiu com autoridade. Usou a autoridade que Deus deu para derrotar o gigante. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade e profetiza contra o gigante, profetiza contra o mal, profetiza contra a enfermidade, profetiza contra a porta fechada, profetiza contra o seu cenário que seja um cenário de impossibilidade, onde você olha para um lado e para o outro e não vê saída. Profetiza contra essa situação, contra esse cenário, e você vai ver as pedras, as portas se abrirem. Você vai ver Deus fazendo um reboliço na tua vida. Eu profetizo um reboliço de Deus, um novo tempo, uma nova história. Eu profetizo que as portas se abram, que milagres aconteçam, que você seja abundantemente abençoado, receba milagre, a cura, receba a unção e porção dobrada, o livramento de Deus